Já tá gravando, pelo amor de Deus. Percebi. Vai aparecer um símbolozinho que tá gravando aí. Sim. Para a gente começar a nossa aula. Vamos começar, pessoal? São 4h05, né? Para deixar o povo entrando aqui, certo? Então, quem tiver dúvida já sabe, tem 3 pontinhos na sua tela, você clica, vai aparecer a mãozinha, vou ver sua mão levantada, aí eu deixo você falar, tá certo? Eu vou mostrar aqui as questões para você, olha aqui. Cadê? Tá aqui, cadê? Vou aumentar mais aqui a tela, para que vocês conseguem ver. 10, meio e meio. A turma que eu vou escolher aqui. Vocês conseguem ver a questão aí bem direitinho? Sim. Sim. Tá todo mundo vendo? Sim. Então, pronto. É isso que eu vou fazer mesmo. Vou maximizar aqui. Cadê? Para que vocês escutem só minha voz e parem um pouco essa confusão, eu vou desligar aqui por enquanto, certo? Vou desligar por enquanto. Cadê você? Para cá que é melhor. Cadê? Cadê o chat? Vou botar aqui para aparecer vocês. Se vocês quiserem desligar as câmeras, vocês podem desligar as câmeras, certo? Eu vou desligar por enquanto o áudio de vocês. Já sabe, tem os 3 pontinhos no canto inferior e você levanta a mãozinha e eu deixo você falar. Meu Deus, tem até som de galinha. Cadê aqui? Final, pronto. E agora é... Vocês vão escutar só a minha voz, certo? Agora, comprem batom. Né? Não é isso não. Vamos começar aqui, certo? Olha só. Vamos fazer um grupo de algumas questões e a gente vai passando para outros. Deixa eu só ter certeza que estou compartilhando aqui a tela mesmo, né? É isso mesmo. Ok, vamos lá. Participantes e o chat. Cadê o chat? O chat para o outro lado. Qualquer dúvida, por favor, me perguntem. Onde é que ativa? Ativar o quê? É o som? Ativar o som, é? O áudio. No canto inferior esquerdo, tem um fonezinho de ouvido. Você clica nele, vai aparecer uma palavra, você clica na palavra. O áudio, por enquanto, tá todo mundo, ó, vou permitir todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo agora falando. Certo? Ué. Eu vou deixar... Que é isso, menino? Eu vou deixar todo mundo estudo, por enquanto, para a gente poder a aula rolar legalzinho, certo? Vamos lá. Vou deixar todo mundo mudo, por enquanto. A gente vai Vamos lá. Pessoal, essa primeira questão aqui, eu acho que ela é muito simples, né? Não risquem a tela, vou desabilitar também. Menino chato, desativar a anotação. Pronto. Pessoal, essa primeira questão aqui ela é muito simples, certo? Perguntando, olha só, um pedaço de carne, surgiu larvas. Qual é essa ideia? De um pedaço de seres nascer de outras coisas, seres nascerem espontaneamente, né? Qual seria a alternativa? Eu vou deixar todo mundo falando, porque eu quero ouvir também. Qual é a alternativa que vocês marcaram aqui? A biogênese. Eu marquei a B. Além de ser. A biogênese. Biogênese. Pois é, pessoal. É a
biogênese ou é a abiogênese? A de não vem da vida. Então, aqui. Então, essa teoria aqui da carne vindo das larvas da mosca vindo da carne, ou então das coisas nascendo espontaneamente, vindo da terra, da areia, da pedra, é a abiogênese, né? A vida não vem da vida. O A de negação aqui. Ok? Dúvidas? Nenhuma mão levantada. Vamos para a próxima. Essa questão aqui, ela é um pouco... Não, é tão fácil contra a outra. Olha aqui. Red, ele demonstrou, certo? Demonstrou das larvas de carne podre que se desenvolvem em ovo de moscas e não da transformação da carne. Então, ele provou que as larvas da mosca não vêm da carne, ela vem de mosca. Que teoria é essa? É a abiogênese, biogênese, hipótese heterotrófica, autrófica ou geração espontânea? Certo? Deixa eu perguntar. Qual é que vocês marcaram aqui nessa? Biogênese. É a biogênese. Ele provou que a vida vem da vida. Certo? A vida vem da vida. Legal. Aqui outra questão. Vou botar aqui todo mundo mudo, depois eu solto para a resposta, viu? Liga o microfone de vocês, podem ligar, viu? Todo mundo tudinho. Olha aqui. Todas as estruturas abaixo são observadas nas células procariontes. São lembrados procariontes. É a primeira célula antes, carionte, carioteca, né? Que células são elas? Procariontes. Antes da carioteca, antes da membrana nuclear, são as bactérias, né? Então, todas as estruturas abaixo são observadas nas células procariontes, exceto o que é que não tem numa célula procarionte? O que é que não tem numa bactéria? Bactéria tem ribossomo? Tem. Bactéria tem citoplasma? Tem. Tem DNA? Tem. Todo ser vivo tem DNA, certo? Bactéria tem membrana nuclear? Não. Exatamente isso, pelo amor de Deus. Carioteca, membrana nuclear é a mesma coisa. Então, se é procarionte, se vem antes da carioteca, não tem membrana nuclear, não tem carioteca. Opção, membrana nuclear. Alguma dúvida? Alguém levanta a mão? Nenhuma mão levantada. Para levantar a mão, é só clicar nos 3 pontinhos lá embaixo da sua tela e levantar a mão, viu? Vamos para a próxima questão. Olha aqui, ó. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que melhor descreve uma célula eucarionte. Olha aqui. Eucarionte é a célula que tem a carioteca verdadeira. É verdadeiro. Então, aquelas que têm a membrana nuclear. Vamos ver aqui. Qual é a que melhor descreve? Não está perguntando se são as verdadeiras, não, viu? Qual é a que melhor descreve? A célula com material genético disperso no citoplasma. É isso que descreve uma célula eucarionte, que tem material genético, DNA espalhado na célula? Não, não é isso. Célula que apresenta um núcleo verdadeiro, a célula eucarionte é a que possui um núcleo verdadeiro? É exatamente essa a alternativa. Olha, pode ter alternativas corretas, mas a questão pede qual é a que melhor descreve uma célula eucarionte. Uma célula eucarionte que possui núcleo. Uma procarionte é que não possui núcleo. Certo? Vamos seguir aqui adiante. Alguma dúvida? Alguma mãozinha levantada? Alguém querendo falar? Beleza. Pessoal, olha aqui. Certo. Eu estou olhando no chat e estou olhando aqui as mensagens de vocês, viu? Essa questão aqui, ó. De acordo com o tipo de alimentação, os seres podem ser classificados como autotróficos e heterotróficos, ou autótrofos e heterótrofos. É a mesma coisa, são outros nomes similares, certo? São derivados. Analise as alternativas seguintes e marque o que é melhor define um autótrofo, autotrófico ou autótrofo. Né? Estão lembrados? Autótrofo, autotrófico. Trófico é alimentação. Quem é que se autoalimenta? Né? São as plantas. Então vamos ver o que é que melhor define as plantas. São seres autotróficos, são organismos capazes de produzir seu próprio alimento, utilizando matéria orgânica proveniente de outro ser vivo. Uma planta, ela utiliza carne
matéria orgânica de outro ser vivo, a planta utiliza isso? Não, gente. A planta não utiliza isso. A planta não é carnívora, né? A planta come, a planta absorve água, gás carbônico e luz. Só isso. A questão está meia certa. Até aqui está perfeito. Depois, errou. Item B. Seres autotróficos são aqueles organismos que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais? Tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Seres autotróficos são aqueles que retiram seu alimento de outros seres vivos? Seres autotróficos são aqueles que retiram alimento de outros seres vivos, né? A planta tira alimento de outra planta? Não, quem faz isso somos nós, os heterótrofos. Seres autotróficos são organismos capazes de sintetizar seu próprio alimento, não necessitando de matéria orgânica já produzida. Olha a questão, essa aqui por enquanto é a mais correta. Vamos ver a última. Seres autotróficos são organismos incapazes de produzir seu próprio alimento, sendo a base da cadeia alimentar. Além de ele não fazer seu alimento, está na base da cadeia alimentar. Ele morre de fome porque ele não pode produzir seu próprio alimento. Certo? Resposta certa, letra D. Resposta certa, letra D. Até agora? Alguma dúvida? Não. Não, né? Não sei. Não. Não, né? Beleza. Vamos continuar então. Vamos botar todo mundo mudo. Olha aqui. Essa aqui é aquela questão. Acerte-me, por favor. Né? Mamãe quer acertar. Identifique entre as alternativas aquela que indica corretamente um organismo autotrófico. Autótrofo, autotrófico são palavras derivadas, uma da outra, certo? Então, autotrófico, aquele que produz seu próprio alimento. As plantas. Então, o que eu estou falando aqui dessa questão é identifique uma planta. Vamos ver. Cachorro é planta? Gato é planta? Ameba é planta? Vírus é planta? Samambaia é uma planta? Samambaia é uma planta. Beleza? É, exatamente. Samambaia é. Podem usar o chat aí para conversar comigo, viu? Samambaia é. Ok? Vamos aqui, quando for uma pergunta mais complicada, essa daqui, a teoria celular, né? A teoria dos seres vivos se origina de seres vivos. É um dos conhecimentos fundamentais e uma das mais importantes generalizações da história da biologia. A ideia de que células podem surgir espontaneamente perdeu a credibilidade com as observações da divisão celular. Em relação à teoria celular, pode-se afirmar que... Mas vou tirar aqui o microfone para vocês falarem um pouco. O que vocês acham disso daí? Qual é a resposta certa? É a alternativa A. É a D. A. É a, é a B? É a D, né, não? É a D. A, B, C. A. É a. Vamos ver aqui. Vou responder para vocês. Vou deixar todo mundo mudo de novo. Pessoal, olha só. Ficou entre A e a D aqui. Vamos lá. Eu não vou falar nem A nem a D. Vamos ver as outras. Toda célula origina-se por geração espontânea? Não. Essa aqui foi a teoria que caiu. Geração espontânea ou abiogênese. As reações metabólicas não ocorrem em nível celular. Elas ocorrem em nível celular, sim, senão as células morrem. As reações metabólicas são as reações do organismo, né? Respiração, certo? Combustão, fotossíntese. Vamos para C. Vamos para E. Todos os seres vivos são formados por células, até vírus. Não. Vírus é acelular. Vírus não é formado por célula. Vamos ver se é a A ou a D. Vamos para D. A célula é a maior unidade estrutural básica do ser vivo? Não, pessoal. A célula não é a maior unidade estrutural. É o indivíduo que é. As células se reúnem, formam tecido. Os tecidos, órgãos, sistemas, indivíduo. Certo? Então, a maior unidade é o indivíduo. A menor unidade é a célula. Certo? Então, a resposta certa é a A. Todos os seres vivos são formados por células, todos, bactérias, animais, protozoários, exceto os vírus. Os vírus não são formados por células, são acelulares. Ok? Vamos passar para a próxima página. Começando agora, inorgânicos, orgânicos, né? Os minerais. Vamos lá.
Os constituintes inorgânicos mais abundantes. Vamos lá, os inorgânicos, quem são? Qual é a resposta aqui? Alternativa A. Água. 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 É água. Essa questão é água. Essa questão é água. É água, é água. A resposta é a mesmo, pessoal. Tá certo? É a questão A. É o mais a proteína, faz parte do músculo, né? A água ocupa geralmente no ser vivo 70% do corpo. Tem algumas águas vivas que 95% dela, certo? 95% é constituído de água, algumas águas vivas. O homem não, é 70%, em média 70%. Próxima questão. Bora rápido. Aqui, pessoal, olha só. Observa o inseto caminhando na superfície da água, né? Ele não afunda. Por que ele não afunda? Qual é a propriedade da água aqui que faz ele não afundar? Tensão superficial. Qual é? Tensão superficial, não? Ó, o que faz o inseto não cair, a propriedade da água, é a tensão superficial, certo? Que não permite que ele rompa, né? As células estão tão unidas pela adesão, certo? Pela adesão entre elas, que formam uma tensão superficial. A resposta é tensão superficial, certo? A tensão superficial ela usa da adesão, mas o fenômeno é a tensão superficial. É por isso que o inseto não cai. É por isso que se você pular, tacar os peitos na água, dói que só, por causa da tensão superficial. Próxima questão. Perfeito. Olha, a questão pode ser difícil, mas vamos pensar um pouquinho aqui. Ó. O benzeno é geralmente usado como solvente de compostos orgânicos, como gorduras, enquanto a água é usada geralmente como solvente de compostos inorgânicos, como cloreto de sódio, o sal. Por apresentar, respectivamente, pessoal, eu estou falando de gorduras e eu estou falando da água. Estou falando de duas coisas, ó, gordura e um sal, certo? Gordura, ela é polar ou apolar? Espera, deixa eu ouvir vocês, né? Gordura Apolar. Você pegou só um óleo. É polar ou apolar? Apolar. Apolar. É apolar. Só apostar? É apolar. A água, ela é polar ou apolar? A água. Polar. Polar. O sal de cozinha, ele é polar ou apolar? Polar. Então, pronto. O que é polar dissolve polar. O que é apolar dissolve apolar. Então, vamos lá. Olha aqui a questão. Eu pergunto, respectivamente, que tipo de moléculas são. Se eu estou falando que o benzeno dissolve gordura, então ele é apolar. Ou é essa questão, ou é essa questão. Mas eu estou falando que a água dissolve cloreto de sódio, então ela é polar. Então a resposta é apolar e polar. Apolar pela gordura e polar pelo cloreto de sódio. Beleza? Entenderam? Ok, posso passar para a próxima? Dei uma mãozinha levantada até agora. Olha o galo cantando. Vamos lá para a próxima questão. Olha aqui. Vamos rápido aqui adiantando, porque o tempo aqui urge. Sabemos que diversos sais minerais atuam no corpo, desempenhando várias funções. Um exemplo é o íon de cálcio, pessoal. O cálcio. Eu não vou, qual é a resposta correta aqui do cálcio? É o quê? Atua na formação de ossos viventes. Isso, cálcio. Lembra que os nossos ossos são formados de cálcio. Né? Mas não só os ossos e dentes. Beleza? Aqui não tem nenhuma dúvida aqui. Ok? Para a próxima. Vamos lá, descendo aqui. Sabendo que os sais são fundamentais para diversas funções de organismos, né? Analise a alternativa e marque o sal mineral que se caracteriza por ser principal componente da hemoglobina e onde sua falta caracteriza muitas anemias. Pessoal,
duas coisas tem essa questão. A hemoglobina, né, que dá cor ao sangue, né? E uma proteína que dá cor ao sangue e a anemia. Qual é o mineral que causa anemia? A falta dele causa anemia. Qual é o mineral? Ferro. Ferro. Tem duas formas de você acertar, que a hemoglobina O ferro. causa ferro ou que a anemia causa ferro. Letra certa, letra E. A próxima. Agora a gente vai entrar nos carboidratos e lipídios. Vamos lá, vou deixar aqui mudo por enquanto. As fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual se obtém energia para a contração. Essa substância de reserva, encontrada em animais, se encontra na forma de... Vixe, professor, mas o senhor não falou para mim esse negócio de fibras musculares estriadas, mas eu estou falando para você que tem um carboidrato que armazena nos músculos. Qual é o carboidrato que se armazena nos músculos? Um momentinho, qual é o carboidrato que se armazena nos músculos? Qual é? É o amido? Glicose. Olha, Vale. glicose Ué, é o açúcar que nós usamos para transformar em energia. Mas ele é armazenado no músculo da forma de glicogênio. Aê. Passada. Nas plantas, ele armazena o açúcar na forma... Eu não estou falando qual é o açúcar que a gente utiliza, mas sim aquele que está armazenado no músculo. Nas plantas é na forma de amido e no homem, nos animais, é na forma de glicogênio. Armazenamento, glicogênio. Qual é o açúcar que eu utilizo? É a glicose. Como é que eu armazeno ele em excesso? Na forma de glicogênio, no fígado e nos músculos. Ok, vamos para a próxima. Marque a alternativa que contém apenas monossacarídeos. Pelo amor de Deus. Quais são os monossacarídeos? Sacarose e frutose. É glicose Glicose, e galactose. e Glicose e galactose. Glicose. Sacarose. glicose, Alternativa C. galactose C. e frutose, viu? Errei. Frutose, o açúcar, frutose da fonte, galactose no leite. Então, quais são os que contêm só monossacarídeos? Glicose, E galactose. glicose, galactose e frutose, beleza? Vamos para a próxima. O colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Nós estamos agora nas gorduras. Com relação a esse tipo particular de lipídio, é correto afirmar que... Eu acho que essa questão aqui até a gente já passou sobre ela, né? Mas vamos lá. Qual é a questão correta aqui que vocês acham? Colesterol é um esteroide. É a alternativa B. Vamos lá, olha aqui. Marcado, estão falando que é a B. É a B mesmo, é? Vamos ver. Na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do sangue. Pessoal, o colesterol não vai matar você, né? Não é a... Vamos para B. O colesterol participa da composição química... O colesterol participa da composição química das membranas das células animais, certo? E é precursor dos hormônios sexual masculino e feminino. O colesterol é precursor, ele é a molécula que origina a testosterona e o estrógeno da mulher, certo? Vamos aqui. Essa daqui está errada porque o colesterol é encontrado em alimentos de origem tanto animal como vegetal. Não, o colesterol não é encontrado em alimentos de origem vegetal. Por isso, se você olhar aquele óleo que você cozinha, óleo de milho, né? E tiver assim, sem colesterol, ele realmente é sem colesterol. O colesterol é de origem animal. Ok? Aqui a resposta certa é a letra B. Por que não é a D? Nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência? Não, não tem. Certo? Beleza? Resposta letra B. Ok? Vamos para a próxima. Aí aqui, quem sabia a outra, sabia isso daqui, ó. Os esteroides são considerados uma espécie de quê? Pessoal, olha. Celular. Qual é aqui, ó. Os esteroides são considerados uma categoria de quê? O esteroide é o quê? É carboidrato, é proteína, é lipídio. Não, pera. É lipídios, colesterol. Cadê? Isso, os esteroides são tipos de lipídios. Pessoal, a testosterona
o estrógeno está na categoria de esteroides. É um tipo de gordura, certo? A testosterona e o estrógeno. Então, pronto. Você acertou, sabendo dessa, acertou a questão. Ó. Porque o primeiro item aqui, ó, só pode ser lipídios. Tá vendo aqui, ó? E aí continua complementando aqui, ó. É uma categoria especial de lipídios, sendo o colesterol o esteroide mais conhecido. As células utilizam o colesterol como matéria-prima para a fabricação das membranas plasmáticas e dos hormônios sexuais. Você só precisava saber que hormônio é que o esteroide ele é um lipídio. A sua testosterona e o seu estrógeno são tipos de lipídios. Nenhuma mãozinha levantada, nenhuma dúvida. Vamos continuando aqui. Aí eu coloquei aqui, pessoal, olha, um texto, né? Ó. O esqueleto externo dos insetos é composto de um polissacarídeo. As células vegetais possuem uma parede formada por polipeptídeos. Os favos de colmeia são constituídos por lipídios. As unhas são impregnadas de polissacarídeos que as deixam rígidas e impermeabilizadas. Desculpa. Vamos lá. Pessoal, esqueleto de inseto é um polissacarídeo? É um tipo de açúcar? O que é que vocês acham? O exoesqueleto externo de um inseto, de um camarão, ele é um tipo de açúcar de carboidrato? Sim. É. A quitina. Não, eu sei. A quitina, ele é um polissacarídeo, um tipo de açúcar, um polissacarídeo. Tá certo, A1, certo. As células vegetais possuem uma parede formada por polipeptídicos. A parede da célula é formada de quê? A parede da célula é celulose. Celulose é um quê? É um polipeptídeo ou ele é um polissacarídeo? Polissacarídeo. Não, eu sei. Poli. Está na categoria de sacarídeos também. Vamos aqui no favo de mel das abelhas. Os favos de mel são constituídos por lipídios. O favo é a casa das abelhas. É um tipo de gordura ali? Não sei. Hein? É ou não é? Alô? Sim. Pessoal, o favo, as casas das abelhas são formadas por ceras. As ceras é um tipo de... Beleza. Vamos para a última aqui. As unhas são impregnadas de polissacarídeos que as deixam rígidas e impermeabilizadas. Tá certo isso? Sim. Unha é açúcar ou unha é proteína? Não. Proteína. Unha é açúcar ou unha é proteína? Se Proteína. fosse açúcar era doce, né? Nem tanto porque a barata, Que horror. esse esqueleto da barata, aquela carapaça da barata, ela é açúcar, é quitina. Mas também a barata não é doce, né? Não vai chupar a barata não, pelo amor de Deus. A unha, pessoal, é queratina. Queratina é proteína. Certo? Agora vamos ver as alternativas. Certo? Como as células A1 e A3 são as alternativas corretas. Certo? Então nós vamos... Ó, a parede vegetal não é um polipeptídeo. Polipeptídeo é proteína, viu? A parede celular ela é um açúcar também, viu? Então só está correto a 1 e A3. Certo? 1 e 3 é o 3. Vamos para as últimas 3 questões, certo? As últimas 3. Olha isso daqui. Espera que me deu certo. São proteínas com função catalisadora. Quais são as proteínas com função catalisadora, né? Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos. Nós estamos falando agora de proteínas. A enzima é uma proteína também. Continuam quimicamente intactas após a reação.
não se alteram com as modificações da temperatura e do pH do meio. Vamos ver aqui bem rapidinho aqui. Considere as afirmações acima a respeito das enzimas. Eu estou falando só de enzima. Enzima é uma proteína. São proteínas com função catalisadora. Perfeito. As enzimas, elas aceleram a reação. São catalisadores. Perfeito. Então, tá ok. Cada enzima pode atuar quimicamente em diversos substratos. Não. A enzima, ela é específica para um substrato. A maltase ataca a maltose. Não ataca outro açúcar. Certo? Então, é específica, que está errado. A 2 é errada. 3, continuam quimicamente intactas após a reação. Perfeito. A enzima, ela reage, quebra lá, reage, faz a reação e depois retorna para o meio intacta. Perfeito. 4, não se alteram com as modificações de temperatura e do pH. Pessoal, essa última aqui, o que é que vocês acham? A 4 está correta ou está errada? Não se alteram com as modificações da temperatura e do pH. Elas se modificam, elas se alteram com a temperatura e o pH? Acho que não. Vou lembrar que eu falei para vocês, o aumento da temperatura desnatura as proteínas. Se a temperatura é muito alta, vai desnaturar as proteínas. Então, a temperatura ela altera a proteína e a enzima é uma proteína. Então, se alterar a temperatura e o pH, ela modifica também, ela perde a temperatura, certo? Então, resposta 4 está errada. Altera. Não altera. Então, é só a 1 e a 3. E 3. Está aqui. Resposta A. Vamos aqui logo para a questão. Os itens acima referem-se à estrutura, composição, função dos ácidos nucleicos. Ácido nucleico, DNA e RNA. Certo? Dentre elas, quais são as que são caracterizadas por RNA? Então, vamos lá. Eu tenho o DNA e tenho o RNA, são os ácidos nucleicos, certo? São constituídos por ácidos nucleicos. Eu estou falando agora exclusivamente do RNA, do ácido ribonucleico. Vamos ver aqui. Ele quer de estrutura, composição e função. Vamos lá. Só RNA. O RNA, ele é dupla hélice ou é cadeia simples? Hein? Cadeia simples. O DNA é cadeia dupla, uma dupla hélice, o RNA é cadeia simples. Então, Cadeia estrutura, cadeia simples. Cadeia simples. Composição. No DNA tem uracila, ou no RNA tem uracila ou tem a timina? Estão lembrados? Uracila. A uracila, no RNA tem uracila ou tem a timina? Uracila. Uracila ou timina? Uracila. 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 A uracila identifica o RNA. A timina identifica o DNA. Última coisa. O RNA é para síntese de proteína ou para transcrição gênica? Hein? O RNA serve para quê? Síntese de proteína ou transcrição gênica? Transcrição material genético. É a letra A. RNA é para síntese de proteínas, não para transcrição gênica. Beleza? Então, resposta certa é estrutura 2, composição 1 e função A. 2, 1, A. Vamos lá ver aqui. 2, 1, A. Resposta certa, letra D. Última questão, última questão. Olha aqui, eu mostrei aqui o DNA, olha aqui, ó. No esquema abaixo, mostra uma fita de DNA com ligações fosfodiéster, né? Fosfodiéster é a ligação que liga um nucleotídeo com outro, essa aqui lateral, certo? Um fosfodiéster unindo os ácidos carbônicos, unindo os ácidos nucleicos, né? Cada pedacinho desse aqui, 1, 2, 3, é um ácido nucleico. 1, 2, 3 forma um ácido nucleico. O que eu pergunto? O 1, o 2 e o 3 significam o quê, respectivamente? O que é que vocês acham aqui? Que o 1... Pega, vem. O 1 é o que? 1. 2 e o 3. Quais são? O que é o 1 aqui? Fosfato. Esse 1 aqui, ele é a base nitrogenada, é Ela chifre tem bons, mano. o açúcar. Acho que ela ligou errado.
Ah, Rubens aqui respondeu perfeito. Ó. O 1, pessoal, esse cadê a Romero? Dá o quê? ele é o fosfato. O 2, ele é o açúcar. Do DNA, o açúcar é a desoxirribose. E o 3, que fica bem no meio do DNA, é a base nitrogenada, que pode ser timina, guanina, citosina e adenina. Então, resposta certa, 1 é fosfato, desoxirribose e a base nitrogenada. Resposta certa, letra C. Certo? Enviei aqui. Aí, galera, é o seguinte, né? Eu vou ver as pontuações de vocês, certo? E vou analisar aí como é que foi cada questão para a gente saber a pontuação, certo? Façam o próximo aí exercício, certo? Do capítulo 5. E aí depois eu vou fechar e a gente faz a correção com uma aula, pedir uma aula antes, né? Eu vou marcar uma aulazinha rápida antes, que já que vocês não estão tendo essa aula, e aí a gente vai pegar e fazer uma aula prévia para depois nós podermos fechar com chave de ouro, certo? A nossa matéria do primeiro bimestre. Vamos ter uma aulazinha, né? Porque eu mantenho o material digitado, mas não sei se todo mundo pegou. Então, vamos marcar uma aulazinha. Vocês gostaram desse... Vou deixar aqui, tá todo mundo mudo, né? Mas vou tirar aqui. Vocês gostaram desse tipo de estilo de aula? Aham. Sim, Certo? A gente pode repetir novamente? sim. Claro. Os professores também vão fazer isso. Certo? Pessoal, eu saber como é que... Ah, Tá vendo que a minha voz falhou alguma vez? Não. Qualquer dúvida, eu convido uma dúvida aqui. Né, que tirou Aí, eu 10, né? Eu até marquei errado para você, mas é porque... Então, quem acertou todos vai ganhar um ponto parcial, né? A outra considera 10. Certo? Pessoal, prazer ver todos vocês de novo, certo? Continue nesse foco, certo? Vai ser um mês diferente, né? A gente não tem habituado de aula, mas relaxa, relaxar e estuda, né? Porque você está muito tempo em casa sem fazer nada, né? Vai passar, galera, novamente essa onda e nós vamos voltar a nos ver lá no Antônio Bezerra, beleza? Um beijão a todos e todas, meu abraço carinhoso. Vamos lá fazer as outras atividades. Valeu.